E aí galera do EMF, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho só pra avisar que esses 30 minutos aqui no YouTube são 100% gratuitos. Mas se você quer assistir essa aula completa e quantas vezes você quiser, acesse o nosso curso completo. O link vai estar aqui na descrição e você vai assistir essa e várias outras aulas quantas vezes você quiser. Fica com essa aula inédita com a Lorena Raizama. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou a professora Lorena Raizama e eu retornei para responder algumas questões de centro cirúrgico do nosso livro de 1001 questões de EBSER. Olha só, hoje a gente vai resolver as questões de centro cirúrgico, vou tentar resolver o máximo possível, qualquer coisa a gente volta para tentar resolver o restante e eu quero que vocês me acompanhem, mas primeiro vocês vão tentar resolver sozinhos, tá bom? Depois conferem aqui comigo, vamos lá? Vou começar pela questão 130, então localiza aí no seu livrinho a questão 130. São questões bem simples, viu? Eu tava dando uma olhadinha aqui e a gente vai matar todas rapidinho. CESP 2018, questão 130 diz que, com relação à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue. É função do técnico de enfermagem auxiliar no posicionamento correto do paciente. Será que isso é função do técnico? Não seria apenas do enfermeiro? Não, é função do técnico sim. O técnico também tem que estar atento ao posicionamento do paciente para evitar as lesões por pressão. O técnico auxilia no posicionamento juntamente com o enfermeiro, porque essa atribuição também é do enfermeiro, tá bom? Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, repetiu a questão, só um minutinho. Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue. O objetivo do manejo de enfermagem para o paciente em unidade de recuperação pós-anestésica restringe-se basicamente à avaliação da função renal. Quer dizer então que o técnico atuando na sala de recuperação anestésica, ele deve focar principalmente, aliás, basicamente na função renal. O que vocês acham disso? Muito fácil, né, galera? Porque está obviamente errado. Eu não vou liberar meu paciente quando eu ver que a diurese já tá ok, né? Isso não me basta. Eu tenho que avaliar todos os sinais vitais, eu tenho que seguir a recomendação também que está prevista lá dos sinais da escala de Aldrich-Crowlin. Vocês lembram? Aldrich-Crowlin faz 5 avaliações. Eu ainda tenho os sinais vitais, que também vamos considerar os 5, então tem muita coisa para ser avaliada aí e a função renal não é nada suficiente para uma avaliação de recuperação pós-anestésica, tá? Portanto, este item está errado, 132 está errada. Questão 133, olha só. Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue. A sala de recuperação pós-anestésica deve ser equipada com leitos para o atendimento dos pacientes no pós-operatório até que eles estejam em condições de receber alta hospitalar. O que é alta hospitalar? É aquela que o paciente vai embora para casa, né? Este item está dizendo que eu devo manter meu paciente na sala de recuperação anestésica até que ele receba alta hospitalar? O que vocês acham, hein, galera? Olha só. Essa questão tinha gabarito falando que estava correto, mas ainda bem que foi anulada, porque não faz sentido. Depois de muitas contestações, foi fácil verificar. Não tem como eu pensar que eu vou manter um paciente na sala de recuperação pós-anestésica até alta hospitalar, porque o nome da sala já diz recuperação pós-anestésica, ou seja, é só enquanto o paciente ainda sofre os efeitos da recuperação de anestesia. Passou o efeito da anestesia, já não é este o ambiente mais adequado para esse paciente receber assistência, né? Então, essa questão, depois de muito ser questionada, foi anulada, tá bom? Vamos para 134. Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue. Áreas semi-restritas correspondem àquelas que têm limites definidos para a circulação de pessoal e de equipamentos e que são destinadas ao uso privativo do pessoal vestido com a indumentária cirúrgica completa,
com rígido controle de trânsito e de asepsia. Galera, a gente tem 3 classificações aí de restrita, semi-restrita e não restrita. Dentro do ambiente classificado como crítico, que é o centro cirúrgico, eu ainda vou fazer subdivisões de áreas restritas, semi-restrita e não restrita. O que é uma área não restrita? Dentro do centro cirúrgico eu tenho as áreas que não são restritas, porque todas as pessoas podem entrar por ali, podem passar e tal. Vamos colocar assim como a parte administrativa, a sala da supervisão, a copinha. Eu posso considerar que são ambientes irrestritos dentro da área crítica, que é o centro cirúrgico. O mais crítico possível, então, é aquela sala onde está acontecendo o procedimento cirúrgico. A sala onde está acontecendo o procedimento cirúrgico existe maior probabilidade de ocorrência de infecção. Então, é um ambiente restrito para a entrada de pessoas, as pessoas devem estar paramentadas. E olha só, aqui está dizendo que a semi-restrita corresponde àquelas que têm limite definido para a circulação de pessoal e equipamento. São destinados a uso privativo, pessoa com vestimenta, ok. Com rígido controle de trânsito e de asepsia. O que vocês acham? Tchanã! Galera, o rígido controle de asepsia, o rígido controle de entrada de pessoas é no ambiente restrito, não no semi-restrito, tá bom? O restrito é que a sala cirúrgica, o arsenal onde eu guardo meu material estéreo. O semi-restrito seria, por exemplo, o corredor onde as pessoas transitam, a sala de recuperação pós-anestésica. Eu não vou deixar qualquer pessoa transitar no corredor, não vou deixar qualquer pessoa transitar na sala de recuperação pós-anestésica, nem qualquer equipamento, não. Isso vai ter que ser controlado, com certeza, mas não tem o mesmo rigor que eu preciso ter na sala de cirurgia. Então vamos colocar por nível de periculosidade, nível de possibilidade de ocorrência de infecção. Então, ambiente restrito, semi-restrito e não restrito. O mais restrito possível dentro do centro cirúrgico seria a sala de cirurgia, que aí eu tenho um rígido controle de trânsito de pessoas, de equipamentos e de asepsia, com certeza, né? Então, este item está errado, porque esse controle tão rigoroso deve ser feito para o ambiente classificado como restrito e não semi-restrito, tá bom? Foi fácil essa também. Aqui a gente tem outra que diz: na preparação do paciente antes da cirurgia, deve-se auxiliá-lo a colocar meias de compressão elástica quando indicado, pois eles são importantes na prevenção de trombose venosa profunda. Galera, vocês lembram daquela cascata de coagulação, fator de trombina, protrombina, quando eu tenho um paciente com trauma, o risco que o trauma pode aumentar na formação de coágulos, que leva a trombos, e eu posso levar meu paciente a uma trombose venosa profunda. Vocês devem lembrar de tudo isso daí, né? Agora que vocês já recapitularam tudo, olha só, está dizendo nessa alternativa que antes de começar a cirurgia, ou seja, quando eu estou preparando meu paciente, eu devo colocar as meias compressivas, aquelas meias que vão melhorar a circulação, melhorar o retorno venoso, pois elas são importantes para prevenir trombose venosa profunda. Lógico, essas meias são excelentes. A gente tem essa meia mais simples e tem aquela que fica massageando durante o procedimento cirúrgico. Essas são alternativas que a gente já encontrou para evitar a formação de trombo, principalmente quando o paciente vai ficar na mesma posição por um tempo prolongado, naquelas cirurgias longas. Essas meias são fundamentais. Portanto, a alternativa está correta. 135, certinha, tá? A 136 diz o seguinte: o expurgo é o local destinado à eliminação de matéria orgânica proveniente da sala de cirurgia, como secreções e excreções do paciente. É lá mesmo que eu jogo todas as excreções do meu paciente? Quer dizer que aquele restinho de sangue que sobrou dali, aquele vômitozinho, é lá que eu coloco? É no expurgo? O expurgo não é sala limpa? Essa é a área suja, a área limpa? O que vocês acham?
Galera, com certeza o expurgo é classificado como área limpa, como área suja. É lá que eu vou colocar todos os dejetos. O expurgo eu utilizo para deixar todo o material sujo, para ser depois, né, levado para a unidade onde vai ser feito o reprocessamento. Mas as excreções do paciente devem ser desprezadas ali no expurgo mesmo, tá? Depois encaminhada ao setor onde vai ser feito o reprocessamento. Então a questão está correta, é sim o expurgo, área suja, onde eu faço, onde eu desprezo todas as excreções e secreções dos meus pacientes, tá? 137. O indicador de antisepsia do campo operatório com solução adequada para a pele será considerado adequado quando o preparo do campo operatório for feita com antisséptico aquoso. O que vocês acham? Não é melhor usar um alcoólico? Eu uso aquoso mesmo? Quando usar um antisséptico aquoso e quando usar um antisséptico alcoólico? Galera, para fazer antissepsia da pele, ou seja, para reduzir a carga microbiana na pele do meu paciente na hora do procedimento cirúrgico, eu utilizo sim a alcoólica. Por que a alcoólica? Porque a alcoólica tem um potencial, um efeito mais rigoroso naquele momento. Eu vou conseguir chegar no mais próximo do esperado, numa queda mais significativa da carga microbiana. Então, nesse momento, é sim recomendado utilizar o alcoólico, portanto, a resposta está errada. Essa alternativa está errada. Eu não posso utilizar o aquoso nesse caso. Mas vamos ressaltar que em locais de mucosa eu não devo utilizar o alcoólico, tá bom? Quando se tratar de cirurgia em mucosa, a antissepsia vai sim acontecer com o antisséptico aquoso. Como nessa alternativa não foi citado o local, a gente vai considerar que o principal, o mais recomendado é o alcoólico, tá bom? Então, o antisséptico alcoólico é o mais recomendado, é o que a gente tem melhor resposta. Então, essa alternativa eu considero errada porque ela fala do aquoso. Mas vamos lembrar, hein? Sempre que a gente estiver trabalhando com mucosa, eu posso provocar queimaduras utilizando o alcoólico. Então, a nossa opção vai ser o aquoso. Na 138, galera, essa 138 é daquelas assim, para quem conhece instrumental cirúrgico ou para quem tá fazendo alguma prova voltada mesmo para instrumentação, para centro cirúrgico, que aí vocês já vão bem espertos com isso, né? Olha só, é muito específico, falando do tipo de instrumental cirúrgico. De um modo geral, as intervenções cirúrgicas são realizadas em 4 tempos básicos: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Dentre os instrumentos utilizados na fase de hemostasia está, aí me deu aqui quais são os instrumentais. Primeiro vamos recapitular, né? Quando eu falo de diérese, eu estou fazendo no rompimento do tecido. Diérese é rompimento do tecido independente da quantidade, do tamanho. Imagina só, uma agulha é um instrumento de diérese. Por menor que seja o rompimento anatômico, eu ainda continuo considerando que isso também trata-se de diérese. Então, os instrumentais de diérese são os instrumentais cortantes, tá bom? O segundo tempo cirúrgico é chamado de hemostasia. Então eu cortei, sangrou, eu tenho que fazer hemostasia, estagnação de sangue. Eu tenho que evitar que o sangramento continue. E para isso eu vou utilizar as pinças hemostáticas. Tá bom? Então, o primeiro tempo é diérese, romper o tecido. O segundo tempo, hemostasia, eu vou evitar que o sangramento aconteça, né? A hemostasia pode ser preventiva ou pode ser aquela cirúrgica que acontece ali na hora quando eu faço pinçamento de um vaso sangrante. Estou fazendo um tipo de hemostasia. Então, quais pinças eu utilizo para fazer hemostasia? Dessas aqui a gente vai avaliar. Ainda tenho exérese. O que é exérese? Extirpar, retirar. Então, o terceiro tempo pode ser uma exérese ou não, tá? Porque pode ser a cirurgia propriamente dita. Por exemplo, numa cirurgia de esterectomia vaginal. Qual é o terceiro tempo? É a retirada do útero. O terceiro tempo, então, foi uma exérese.
diérese. Mas se eu falar, por exemplo, de uma traqueostomia, eu não estou retirando nada, eu só estou colocando uma cânula. Aí eu considero como cirurgia propriamente dita, né, que é a inserção da cânula. Nesse caso, eu vou lembrar que este é o terceiro tempo cirúrgico. O quarto tempo é quando eu faço união das bordas. Eu abri, agora eu tenho que fechar, né? Então eu chamo de síntese. É o final do procedimento cirúrgico. Eu tenho que pensar quais são os instrumentais que eu uso para unir as bordas. Eu vou pensar em agulha também, mas agora a agulha é para fazer junção do tecido. Ela faz uma leve diérese para fazer uma síntese mais rigorosa, né? Então, primeiro tempo cortou, o segundo sangrou, vou ter que estagnar o sangue. O terceiro eu vou fazer o que eu espero da minha cirurgia, retirar alguma coisa ou colocar, sei lá, o terceiro tempo exérese ou cirurgia propriamente dita. E o quarto tempo, que é a união das bordas. Agora que eu já lembrei desses conceitos, eu vou ter mais facilidade para responder essa alternativa. Dentre os instrumentos utilizados na fase de hemostasia está tesoura de Maio. Olha só que óbvio, eu acabei de falar que a diérese é rompimento do tecido. Tesoura de Maio vai fazer hemostasia ou vai fazer diérese? Logicamente vai fazer diérese, né? Porque trata-se de uma tesoura. E o bisturi? O bisturi, ele pode sim fazer hemostasia, mas ele também faz diérese. Como colocou aqui o bisturi ponto final, eu vou pensar naquele bisturi convencional, que vem com uma lâminazinha para eu acoplar. Esse bisturi, ele faz diérese. Se ele tivesse colocado aqui um bisturi elétrico, que eu tenho opção de coagulação, aí eu ia pensar na possibilidade de hemostasia também, porque a coagulação com o bisturi elétrico é um tipo de hemostasia, mas não foi o caso. Ele falou do bisturi, eu vou pensar no bisturi convencional. A terceira opção, letra C, ele diz porta-agulha. Galera, o instrumento de porta-agulha eu vou utilizar para fazer união das bordas. Então, olha só, o cirurgião vai usar o porta-agulha para ligar uma borda à outra, passando o fio de sutura. É a síntese por sutura que utiliza porta-agulha. Ah, e essa pinça Kelly? Eu não tô lembrada, não ficou claro, não deu para sacar qual é a dela aqui nessas quatro opções não, né? Diérese, hemostasia, exérese ou síntese? A Kelly, professor, eu não conheço instrumental, então eu não sei. Pela lógica, a gente eliminou os três primeiros. Vamos guardar a Kelly? A última fala de afastador de Farabeuf. O Farabeuf é um instrumental que a gente considera instrumental especial, mas ele afasta as bordas. Vocês não iam em momento algum pensar que esse instrumental pudesse fazer hemostasia, tendo em vista que o nome já me deixa claro que ele afasta as bordas. É um instrumental especial que afasta bordas, portanto eu não posso pensar neste instrumento como hemostasia. Eu vou pensar mesmo na pinça Kelly. A Kelly é uma pinça que propicia a facilidade de clampeamento de um vaso. A Kelly é sim classificada como uma pinça hemostática. Espero que vocês tenham acertado aí, mas eu acho que vale muito a pena a gente pegar um livrinho daqueles instrumentais cirúrgicos e dar uma caprichada, tá? Vocês vão ver que temos mais questões trabalhando instrumentais cirúrgicos aqui. A gente tem a 139 dizendo o seguinte: em uma cirurgia de drenagem de abscesso anal, qual é a classificação por potencial de contaminação? Nossa, professora, eu já esqueci isso. Cirurgia limpa, potencialmente contaminada, infectada. Vamos relembrar? Olha só. Ele está falando de uma cirurgia de drenagem de abscesso anal. Mas, primeiro eu quero que você se lembre que é uma cirurgia limpa. Cirurgia limpa é aquela cirurgia que tem menor probabilidade de ocorrência de infecção. A classificação é o seguinte: limpa, potencialmente contaminada e infectada. A primeira é a limpa, ela tem menor potencial de contaminação. Depois eu vou descendo, né? Potencialmente contaminada tem um pouquinho mais possibilidade de ocorrência de contaminação, mas eu tenho que lembrar que ela está próxima da limpa, tá? A potencialmente contaminada é aquela cirurgia que teve acesso por locais onde eu já tenho microbiota, ou seja, micro-organismo do meu paciente que está morando ali. Eu chamo de bactéria residente porque ela já mora lá.
E eu costumo dizer que se mora lá tem uso capião. Tem uso capião, não consigo remover não. Não adianta fazer uma antisepsia muito rigorosa porque eu não consigo eliminar totalmente a quantidade de micro-organismos nesse local. Eu só não posso facilitar que eles migrem para a área incisionada, tá bom? Mas tá, cirurgia limpa, ela é fechada, normalmente é uma cirurgia eletiva com planejamento e aí eu tenho menor possibilidade de ocorrência de infecção. Quando eu falo fechada, é porque ela não tem nenhuma porta aberta para entrada de micro-organismo. A potencialmente contaminada já tem uma porta aberta. É uma porta natural. Eu tô falando das narinas, eu tô falando da vagina, eu vou ter que avaliar. Quando eu falo assim, por exemplo, um procedimento que tem acesso a gastrostomia, acesso ao estômago, e é um acesso natural que eu tenho pela boca, então eu já considero que existe uma microbiota ali que eu não vou conseguir eliminar totalmente, mesmo que eu faça uma antisepsia rigorosa. Já a cirurgia contaminada, veio micro-organismo de fora. E se esse micro-organismo veio de fora, ele veio trazendo maior chance de contaminação. Eu tenho uma chance enorme de contaminação quando se fala de cirurgia contaminada, porque ela está na minha terceira escala. O micro-organismo não é do meu paciente, ele veio de fora. E se ele veio de fora, alguma coisa ele vai causar. Ele vai causar, por exemplo, aqueles sinais flogísticos. Edema, dor, rubor. É comum o paciente numa cirurgia contaminada queixar de algum desses itens aí, né? Porque meu paciente em cirurgia contaminada existe a presença de micro-organismos de fora. Vamos dar um exemplo aí de uma fratura exposta operada nas primeiras 4 horas. Veio muito micro-organismo de fora, afinal de contas está exposto. Daí eu já considero contaminada. Se eu deixar essa fratura aberta por muito tempo, a quantidade de micro-organismo vai proliferar, vai aumentar tanto que eu vou passar a classificá-la como infectada. Porque as cirurgias infectadas são também aquelas com trauma aberto há mais de 4 horas. E aí eu tenho que lembrar que essas existe uma probabilidade muito alta de ocorrência de infecção na ferida operatória. E até mais, né? Tardiamente. O que eu preciso considerar é que as cirurgias infectadas existem maior probabilidade de ocorrência de infecção. Quais são elas? Primeiro, eu já falei, trauma aberto há mais de 4 horas. Depois, vamos considerar aquelas cirurgias que têm presença de fezes, cirurgias com presença de pus, com presença de tecido desvitalizado, necrosado, já tem uma chance de ocorrência de infecção altíssima. E eu classifico essa cirurgia como infectada, tá bom? Então vamos só fechar. Limpa primariamente fechada, sem dreno, menor possibilidade de ocorrência de infecção. Potencialmente contaminadas são aquelas que têm microbiota, ou seja, tem uma porta aberta naturalmente para a entrada de micro-organismo e ele mora lá. São as cirurgias potencialmente contaminadas. As cirurgias contaminadas são aquelas que vieram micro-organismo de fora. Então, normalmente, sinais flogísticos estão acompanhando. Depois eu tenho as cirurgias infectadas. Quais são elas? Trauma aberto há mais de 4 horas, presença de necrose, tecido desvitalizado, fezes ou pus. Eu tô falando de pus quando eu falo de abscesso, porque o abscesso nada mais é do que uma formação purulenta, né? Aí olha só, na nossa questão diz o seguinte, em uma cirurgia de drenagem de abscesso anal, qual é a classificação por potencial de contaminação? Galera, ele falou que tem abscesso, precisa nem saber onde é, né? Eu tô fazendo drenagem de abscesso. Tem presença de pus, a cirurgia é classificada como? Tchananã, infectada. Os estudiosos sabem que o pessoal coloca aí colonizada só para confundir a cabecinha dos concurseiros, né? Mas não é o nosso caso, porque quem tá aqui no Infoconcursos não vai com a dúvida dessa para a prova. Galera, letra C é a resposta correta. Eu vou ali beber uma aguinha e já eu volto pra gente responder mais questões, tá bom? Beijo!